Olá! Neste vídeo vamos falar sobre sistemas de arquivos, principalmente sobre os conceitos de arquivos e diretórios. Os processos armazenam e recuperam dados no seu próprio espaço de endereçamento virtual. Existem alguns problemas relacionados ao armazenamento de dados na memória RAM. Um deles é que a capacidade de armazenamento fica restrita ao tamanho do espaço de endereçamento virtual. Isso é um problema, pois esse espaço de armazenamento é insuficiente para grandes sistemas, como por exemplo sistemas de reservas de passagens aéreas e sistemas bancários. Um outro problema é que este armazenamento é feito em memória volátil, o que acaba sendo insuficiente para sistemas de bancos de dados, que precisam persistir dados em um meio de armazenamento secundário. Por fim, dados armazenados vão pertencer necessariamente a um processo, quando estão na memória RAM. Logo, não há um desacoplamento entre dados armazenados e processos. Existem três requisitos fundamentais para o armazenamento de dados de longo prazo. O primeiro requisito é que deve ser possível armazenar uma grande quantidade de dados, maior do que o espaço de armazenamento físico na memória RAM. O segundo é que os dados devem permanecer disponíveis mesmo após o término dos processos. E, por fim, o terceiro é que múltiplos processos devem poder acessar dados ao mesmo tempo. Anteriormente, vimos que o sistema operacional abstrai o conceito de processador, criando uma abstração de processos. Ainda que o SO abstrai o conceito de memória física, criando uma abstração de espaço de endereçamento virtual. O armazenamento permanente de dados, da mesma forma, vai abstrair o conceito de armazenamento secundário, como por exemplo o disco, criando uma abstração de arquivos e diretórios para o usuário. Existem algumas questões que precisam ser gerenciadas pelo sistema operacional quando se trata de armazenamento secundário. A primeira é como encontrar uma informação nesse meio de armazenamento. A segunda é como impedir que um usuário tenha acesso a informações que não são dele. E terceiro, como fazer o gerenciamento de espaço livre. Vamos discutir essas questões nos próximos vídeos. Agora vamos falar sobre o conceito de arquivos. Um arquivo é uma unidade lógica de informação que pode ser criada, alterada e removida por um processo. A ideia é que os dados armazenados em um arquivo sejam persistentes e que isso não afete e que esse armazenamento não seja afetado pela criação ou pelo término de um processo. O sistema operacional vai definir como os arquivos vão ser nomeados, estruturados internamente, como eles podem ser acessados, quais mecanismos de proteção serão utilizados e como a implementação deles é realizada na prática. Todas essas definições, além de outras, são feitas pelo sistema de arquivos, que é uma parte do sistema operacional responsável por fazer o gerenciamento dos arquivos em armazenamento secundário. Existem dois tipos de arquivos dentro de um sistema operacional. O primeiro tipo são os arquivos de texto, que são constituídos basicamente de caracteres. Nesses casos, utiliza-se um sistema de codificação que transforma bits em caracteres. Existem alguns sistemas bem conhecidos, como no caso o ASCII e o TF-8. Nesses sistemas de codificação, caracteres especiais são usados para indicar, por exemplo, o espaço, nova linha e também caracteres de controle dentro do arquivo. Esses arquivos de texto são facilmente legíveis e editáveis através de editores de texto. O segundo tipo de arquivo são os arquivos binários, que na prática são todos os arquivos que não estão em formato texto. Eles possuem uma estrutura interna bem definida. Aqui eu trago três exemplos de arquivos binários. Um arquivo binário que representa um programa, um executável, como por exemplo um arquivo ELF, no caso de sistemas Linux, uma imagem, como por exemplo o formato PNG, ou um áudio, como por exemplo o formato MP3. Essa figura mostra a estrutura interna de um arquivo ELF. Assim como qualquer arquivo binário, os arquivos executáveis do tipo ELF possuem uma estrutura bem definida. Nesse exemplo, é utilizado um programa que faz um printf na tela, Hello World. Ou seja, é um programa muito simples que só executa uma operação de print quando executado. Aqui está a representação desse programa em formato hexadecimal.
Como podemos ver aqui, a quantidade de dados em um arquivo binário é muito maior do que simplesmente uma string hello world. O arquivo ELF possui alguns componentes. Inicialmente existe um header, que vai descrever e identificar o tipo de arquivo executável. Então, esse header é dividido em duas partes, o header do próprio formato ELF e um header que define uma tabela de programa. Após o header, temos seções dentro desse arquivo ELF, onde as seções são a seção de código, que contém as instruções do programa, uma seção de dados, que contém os dados do programa, e uma seção que descreve os nomes dessas seções. E por fim, temos uma outra parte do header que descreve uma tabela, e essa tabela relaciona cada uma das seções com seus endereços. Aqui vemos a parte do header ELF. Nessa parte, existem algumas informações interessantes, como por exemplo, os primeiros bytes descrevem o próprio tipo de formato. Existe uma constante que identifica que esse arquivo binário é um arquivo do tipo ELF, que no caso aqui é 7F em hexadecimal. Além da constante que define que esse arquivo é um arquivo ELF, temos outras informações nesse cabeçalho, como por exemplo, informação que descreve que ele é um executável, o processador para qual ele foi compilado, dentre outras informações. Aqui temos a segunda parte desse header, que descreve a tabela do programa. Dentre outras informações, aqui é mostrado o endereço virtual onde ele deve ser carregado e o endereço físico, além de, por exemplo, o seu tamanho em memória. Na parte de segmento de código, temos as instruções propriamente ditas, ou seja, teremos aqui o assembly arm nesse caso. Note que uma parte dele se refere à execução de uma escrita na saída padrão da frase Hello World. Na parte do segmento de dados, temos simplesmente a string que define a frase Hello World. Por fim, temos a seção que descreve o nome das seções que existem dentro desse arquivo ELF, que nesse exemplo são 3, shrtr-tab, text e ro-data. A última informação de um arquivo ELF vai ser uma tabela de seções que vai relacionar as seções que foram definidas anteriormente com seus endereços na memória. Existem dois tipos de formas de acessar arquivos dentro do sistema. Existem arquivos que têm acesso sequencial, cujos bytes são lidos sequencialmente, em ordem, partindo-se do início, e saltos ou acessos fora de ordem não são permitidos. Um exemplo desse tipo de arquivos são arquivos armazenados em fitas magnéticas. Já existe um segundo tipo de arquivos, que são arquivos ditos de acesso aleatório, em que os bytes desses arquivos podem ser lidos em qualquer ordem, e saltos dentro desses arquivos também são permitidos. É o caso dos discos rígidos e dos SSDs. O sistema de arquivos define quais atributos cada arquivo pode possuir, além de, é claro, de um nome e dos dados que ele armazena. Esses atributos também são conhecidos como metadados. Nessa tabela são mostrados alguns atributos que um arquivo pode ter. Logicamente, dependendo do sistema de arquivos, teremos mais ou menos atributos relacionados aos arquivos. Um exemplo é um atributo criador, que define qual usuário cria o arquivo, proprietário, que define quem é o proprietário deste arquivo atualmente, flags, que indicam se esse arquivo é de somente leitura ou leitura escrita, se esse arquivo é um arquivo binário ou um arquivo de texto, em que momento foi criado e alterado esse arquivo, o tamanho atual desse arquivo em bytes, e bits de proteção, que vão indicar, por exemplo, se esse arquivo pode ser acessível somente pelo usuário que o criou ou por um grupo de usuários, e etc. Para manipular arquivos, precisamos fazer operações básicas neles. Essas operações são definidas normalmente através de chamadas de sistema. Portanto, o sistema operacional irá fornecer um conjunto de chamadas de sistema que permitirão a manipulação de dados em arquivos. Alguns exemplos dessas chamadas de sistema são mostrados nessa tabela. Create, que cria um arquivo vazio e inicializa seus atributos. Delete, que remove um arquivo. E outras duas funções para abrir e fechar o arquivo, Open e Close. A Open vai abrir um arquivo, trazendo seus metadados para a memória, e um ponteiro vai apontar para o primeiro byte desse arquivo. Aqui é importante mencionar que sempre que trabalhamos com arquivos em memória, dentro do sistema operacional existe um ponteiro
que indica em qual byte a operação seguinte deverá ser realizada. Quando um arquivo é aberto, esse ponteiro sempre aponta para o primeiro byte desse arquivo. Vamos falar um pouco mais sobre esse ponteiro nas operações de leitura e escrita que veremos posteriormente. Uma vez aberto, esse arquivo precisa ser fechado através da operação close, que fecha um arquivo e remove seus metadados da memória, liberando assim espaço na memória. Para manipular os dados dentro de um arquivo, temos basicamente 3 operações: a operação de leitura e 2 operações de escrita. A operação de leitura permite ler um conjunto de bytes a partir da posição indicada pelo ponteiro de arquivo. Já a operação de escrita permite escrever um conjunto de bytes a partir da posição indicada pelo ponteiro de arquivo. Importante notar aqui que, sempre que fizermos uma operação de escrita, essa escrita irá sobrescrever dados que existem dentro do arquivo se esse ponteiro estiver apontando para dados já existentes. Além dessa operação básica de escrita, temos a operação de append. Essa operação é similar à operação de escrita, porém ela não leva em consideração o ponteiro do arquivo. Ela sempre realiza a operação de escrita a partir do final do arquivo. É importante notar aqui que as 3 operações read, write e append sempre vão fazer avançar o ponteiro após elas serem executadas. Como, por exemplo, se eu quiser ler 10 bytes de um arquivo, esses 10 bytes vão ser lidos a partir do ponteiro de arquivo, e esse ponteiro de arquivo será avançado em 10 bytes após a operação de leitura. Da mesma maneira, se eu estiver fazendo uma operação de escrita com write, eu vou escrever um conjunto de bytes e esse ponteiro de arquivo vai apontar para o byte seguinte após a operação de escrita. Existe uma outra forma de podermos modificar o ponteiro de arquivo sem fazer operações de escrita e leitura, através da operação seek. Essa operação permite que esse ponteiro aponte para um byte específico dentro do arquivo. Por fim, temos a última operação, que é a rename, que permite alterar o nome de um arquivo. Aqui temos um exemplo de um programa em C que realiza a cópia de dados de um arquivo para um outro arquivo utilizando as chamadas de sistema do Linux. Essas chamadas de sistema vão implementar as operações que acabamos de discutir e foram apresentadas na tabela anterior. Esse programa recebe como entrada 2 strings. A primeira contendo o nome do arquivo de origem, que deveremos ler para copiar os dados, e a segunda, o nome do arquivo de saída, que conterá os dados copiados. Inicialmente, esse programa realiza a abertura do arquivo de entrada utilizando a chamada de sistema do Linux open, indicando que esse arquivo vai ser aberto em modo somente leitura. Se tudo ocorrer bem, esse programa então criará um segundo arquivo. Após a abertura do primeiro arquivo e criação do segundo arquivo, esse programa ficará num laço de repetição, lendo bytes do primeiro arquivo e escrevendo esses bytes no segundo arquivo. Para isso, ele utilizará 2 chamadas de sistema do Linux, read e write. Na read é informada a quantidade de bytes que devemos ler desse arquivo de entrada. Esses dados são lidos para o buffer que foi declarado anteriormente. Quando a operação read estiver terminado, em buffer conterá os dados lidos do arquivo. Então, essa variável é utilizada para escrever esses dados através da chamada de sistema write. Quando não houverem mais bytes para serem lidos do arquivo de entrada, ambos os arquivos são fechados e o programa termina. Ao final da execução desse programa, teremos um arquivo de saída que conterá exatamente o mesmo conteúdo do arquivo de entrada. Vamos falar agora sobre o conceito de diretórios. Da mesma forma que os arquivos, os diretórios são unidades lógicas de armazenamento. Porém, eles são úteis para organizar os arquivos de maneira hierárquica dentro do nosso sistema de arquivos. Na prática, um diretório é um arquivo, porém, o conteúdo desse arquivo é apenas metadados, que vão manter essa hierarquia lógica entre arquivos. Aqui temos um exemplo de um sistema hierárquico de diretórios. Temos o diretório raiz, que é o diretório principal, e num segundo nível, temos aqui representado os diretórios de usuário. Um usuário A, um usuário B e um usuário C. Em círculos, temos representados os arquivos. Aqui, por exemplo, um arquivo do usuário A e aqui 3 arquivos do usuário B, sendo esse arquivo aqui pertencente ao diretório B do usuário B. Em casos de sistemas Unix, existe uma certa padronização na criação da hierarquia desses diretórios. Além disso,
Cada diretório vai possuir duas entradas especiais. Uma entrada chamada de ponto, que se refere ao diretório atual, e uma entrada chamada de ponto-ponto, que se refere ao diretório pai. Essas duas entradas são utilizadas para se fazer o caminhamento dentro dessa árvore de diretórios do nosso sistema operacional, através do utilitário cd, que é um utilitário que todo mundo conhece. Existem duas formas de se fazer um caminhamento dentro dessa hierarquia de diretórios. Através de um caminho absoluto, um caminho sempre começando a partir da raiz, ou seja, o barra, ou um caminho relativo, a partir de um diretório atual em que a gente se encontra no momento em que estamos realizando a operação. Aqui temos um exemplo de um caminho absoluto, barra home, barra user1, barra file1, que é um caminho que começa a partir da raiz barra e permite chegar até o arquivo 1. Aqui no lado direito, temos um exemplo de um caminho relativo. Vamos imaginar que estamos atualmente no diretório barra home, barra user3 e queremos chegar no arquivo file2 através de um caminho relativo. Para isso, utilizamos a entrada ponto ponto para ir para o diretório pai. Nesse caso, como estávamos no diretório user3, vamos para o diretório home e então acessamos o diretório user1 e acessamos finalmente o arquivo file2. Da mesma forma que nos arquivos, existe um certo número de operações que são permitidas em diretórios, e essas operações são disponibilizadas pelos sistemas operacionais através de chamadas de sistema. A operação create permite criar um diretório vazio e adicionar as entradas ponto e ponto ponto. Já a operação delete permite remover um diretório. Normalmente esse diretório precisa estar vazio. Depois temos duas operações para abrir e fechar diretórios. Opendir, que abre um diretório, trazendo os metadados desse diretório para a memória RAM, e closedir, que fecha um diretório e remove seus metadados. Temos também uma operação de leitura, readdir, que permite ler uma entrada em um diretório já aberto. Aqui vou usar como exemplo o utilitário ls. O que o ls faz é um opendir de um diretório específico, um loop que realiza readdirs para ler todas as entradas desse diretório e imprimir na tela, e depois um closedir para fechar esse diretório. Além dessas operações, tem uma operação rename, que altera o nome do diretório, e as operações link e unlink, que serve para criar ligações entre diretórios e arquivos. Link adiciona uma entrada no diretório, ou seja, cria uma ligação entre o diretório e um arquivo, fazendo com que esse arquivo possa pertencer àquele diretório. Chamamos isso de hard link. Já a operação unlink permite remover essa ligação entre um arquivo e um diretório. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.